Amortecedores. A rejeição é melhor que o arrependimento. Enquanto peneirava algumas das minhas postagens anteriores no fórum do Sussuave, uma ideia me ocorreu. Mais de 90% do que defendo pode ser reduzido a algo simples: superar o medo da rejeição. 90% dos dilemas em que os CFPS se encontram e a maioria das preocupações dos homens com o sexo oposto encontram suas raízes nos métodos e meios que usam para reduzir sua exposição à rejeição feminina. Estes são os amortecedores destinados a reduzir o potencial para essa rejeição da intimidade. Os homens, claro, não são os únicos que usam amortecedores, as mulheres também têm a sua parte, mas eu acho que seria muito mais produtivo para os rapazes reconhecerem essa propensão em si mesmos e verem os métodos que eles usam, e muitas vezes investem em suas psicologias pessoais, para se proteger contra a rejeição. Praticamente todos os problemas comuns enfrentados pelos homens encontram sua base nesses amortecedores. RLDS, relacionamentos de longa distância. Um rapaz entra em um RLD porque ele é baseado em uma aceitação anterior de intimidade, e não é mais conveniente, devido à distância. O sujeito vai se agarrar ao relacionamento porque é um amortecedor contra a rejeição potencial de novas mulheres ao invés de aceitar o relacionamento como tendo terminado e maturamente adentrar o campo de encontros. É algo tido como certo, mesmo que raramente recompensador. Fingir amizade, normalmente após uma rejeição de VSA, onde a percepção é de que o interesse amoroso em potencial poderá tornar-se mais íntimo com o tempo e a qualificação. Não importa o quão equivocado, o tempo e esforço gasto por um cara para se provar como o potencial namorado perfeito, é um amortecedor contra novas rejeições por parte de novas fêmeas em potencial, o que é ainda mais agravado por um senso de dever moralista de se manter um amigo real para sua garota VSA. Em essência, o seu amortecedor contra mais rejeição é a sua dedicação deslocada à menina do VSA. Outra variação disso é a dinâmica do capitão salva-putas. E-mails, mensagens instantâneas e textos. Eu também deveria adicionar longas conversas telefônicas a essa lista, mas qualquer tecnologia que aparentemente aumenta a comunicação serve como um amortecedor, para ambos os sexos, quanto mais ela limita a comunicação interpessoal. A racionalização é que isso o mantém em contato constante com seu interesse sexual, o que em si é um erro, mas serve apenas como um amortecedor contra a rejeição por parte dela. A percepção latente é de que é mais fácil ler uma rejeição, ou ouvir uma, do que potencialmente ser rejeitado pessoalmente. Muitos caras vão contestar isso, dizendo que os textos e mensagens instantâneas são um modo dessa geração utilizar seu jogo. A diferença, eu diria, é que quando a comunicação digital se torna seu método preferido de interação com as mulheres, se torna um amortecedor. Facebook e online dating. Esse deve ser bastante óbvio, pelas mesmas razões acima. Namoro online é talvez o melhor amortecedor já concebido, especialmente para mulheres menos do que fisicamente ideais. Na verdade, é tão eficaz que empresas podem ser construídas sobre as inseguranças comuns e medo de rejeição de ambos os sexos. Objetificação do gênero. Isso pode ser menos óbvio, mas ambos os sexos objetificam um ao outro. Naturalmente, quando pensamos nisso, a noção popularizada é de que os homens objetificam as mulheres como objetos sexuais, mas as mulheres tendem a objetificar os homens como objetos de sucesso, pela mesma razão. É mais fácil aceitar a rejeição de um objeto do que levá-lo de um ser humano vivo e que respira. É por isso que nos referimos à comunicação intergênero como um jogo. Nós pontuamos ou somos abatidos não pessoalmente ou emocionalmente rejeitados. O amortecedor está na linguagem e na abordagem mental. Idealização do gênero. Esse é o mito da mulher de qualidade. O amortecedor opera em autolimitações percebidas com base em uma busca por um parceiro ideal. Assim, uma tendência a se fixar em uma mulher, uma it, ou em um tipo de mulher, um arquétipo de gênero, se desenvolve. Ao limitar ou fixar-se em uma mulher, ou tipo, o potencial de rejeição diminui, assegurando ao mesmo tempo que qualquer rejeição real virá apenas daquilo que mais tarde será considerado uma mulher não qualificada. Rejeição igual mulher de baixa qualidade, e portanto, é desqualificada. Isso funciona de maneira semelhante ao amortecedor de objetificação, em que a mulher que o rejeita é reduzida a um objeto. Mentalidade da escassez. A mentalidade de pegar o que eu posso obter e estar feliz que consegui, funciona como um amortecedor, pois funciona de forma contrária ao amortecedor de idealização.
A privação é motivação, e ao manter a coisa certa como a única coisa, o potencial para nova rejeição é então eliminado. Mulheres mais velhas, mulheres mais jovens, eu também deveria incluir certos tipos de corpo nesta categoria, mas o padrão é que certos tipos de mulheres são menos propensas a rejeitar um homem devido às suas circunstâncias pessoais. O debate sobre a dinâmica das cougars, sobrescrito uma, foi debatido até a irrelevância, mas o amortecedor é que as mulheres mais velhas, agindo de acordo com suas condições, estarão mais inclinadas a aceitar os avanços dos homens mais jovens. Na mesma linha, as meninas muito jovens estarão mais aptas a aceitar os avanços dos homens mais velhos devido à ingenuidade e as mulheres gordas são mais fáceis de se tornarem íntimas devido à privação sexual. Em si mesmas, essas preferências não são tampões em si, mas uma preferência internalizada por mulheres em particular se desenvolve associando esse tipo específico de mulher à minimização da possível rejeição. Ligas. Este é o oposto de um amortecedor de alto padrão, que pode ser agrupado com a escassez. Há mulheres que alguns caras temem, porque ela é percebida como sendo muito mais valiosa socialmente do que o cara comum se considera. Pense em uma diretora corporativa gostosa, escultural, que corre maratonas, viaja muito, tem bons amigos, se veste bem, etc, etc, etc. O cara frustrado padrão diz a si mesmo: uau, ela está fora do meu alcance. Porque eu precisaria ter a B e C para ter seu status social e status físico, para ela sequer estar interessada em mim. Assim, a ideia internalizada de ligas é um útil amortecedor de racionalização contra a rejeição. Pornografia. Eu percebo que isso vai causar algum furor por parte do grupo da masturbação, não masturbação, mas pornografia, como os homens usam, é um amortecedor contra a rejeição. O pornô não responde, o pornô não precisa de alguns drinks para relaxar, nem o pornô requer habilidades sociais para produzir recompensas. É uma liberação sexual imediata e conveniente que requer nada mais do que um PC e uma conexão à internet, ou uma revista, se você preferir os meios analógicos. Podemos debater o aspecto obsessivo-compulsivo disso, ou o raciocínio de minha namorada, e eu curtimos pornô juntos, mas para o cara solteiro o raciocínio básico é sua facilidade como amortecedor. Devo acrescentar também que é essa facilidade que faz as mulheres odiarem pornografia, quando fazem. Pornô dá a um cara sua recompensa de graça. Uma recompensa que deveria ser sua única e melhor agência é tornada sem valor quando um homem pode obter uma infinita variedade de experiências sexuais com o clique de um mouse. É um acesso ilimitado à disponibilidade sexual ilimitada, sem o estresse dos métodos de aprendizagem, para obtê-lo das mulheres como recompensa. Esses são apenas alguns exemplos notáveis, mas assim que você perceber como os amortecedores se manifestam, você começará a ver como e por que eles são úteis contra a rejeição. Amortecedores são geralmente os caminhos de menor rejeição que se tornam preferências ego-investidas. Amortecedores não são tanto sobre essas preferências quanto sobre as motivações de aversão à rejeição por trás delas. Neste ponto, você pode estar pensando: bem, que diabos, eu não quero sentir rejeição. Por que não empregar amortecedores contra isso? A principal razão para abraçar a rejeição é que a rejeição é melhor do que o arrependimento. Faça uma varredura através desta pequena lista de amortecedores. Quantos desses problemas se tornaram maiores a longo prazo para você do que uma breve rejeição dolorosa? Os amortecedores também têm uma tendência a se acumularem, pois tendem a se encaixar um no outro, ou em mais, até que você não perceba mais que eles eram originalmente metodologias de prevenção de rejeição e gradualmente se associam à sua personalidade genuína. Após um período suficientemente longo, o amortecedor se torna: eu sou assim mesmo. Por fim, a experiência ensina duramente, mas ensina melhor. Rejeição real, crua, em sua cara, dói como uma ferroada. Deve ser algo tão intolerável que os seres humanos inventem inúmeras construções sociais e psicológicas para evitá-la. No entanto, não há professor melhor do que ser queimado pelo fogão. Como homem, você enfrentará rejeição em muito mais aspectos de sua vida do que simplesmente lidar com uma mulher. Os amortecedores que você aprende em um aspecto de sua vida serão tão onerosos quando forem transferidos para outro aspecto da sua vida. Todos esses amortecedores listados, e muitos mais, tornam-se indicadores de como você lida com confiança com a adversidade. Alguns fazem você parecer um homem beta, outros são partes sutis e persistentes de uma personalidade internalizada, mas a dependência deles revela de forma incremental seu caráter real para uma mulher. Você é alfa o suficiente para tomar uma rejeição no queixo,
sorrir e confiantemente voltar para tomar mais? Ou você vai correr, você vai se bloquear, você vai se esconder com amortecedores convenientes? Cougar, uma mulher mais velha com um apetite sexual elevado, geralmente atrás de relações sexuais com homens muito mais jovens.